lá em 2 Crônicas 1:7, que fala assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar este povo tão grande? Então Deus disse a Salomão: visto que é este o seu desejo de teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos anos de vida, mas sabedoria e conhecimento, para que puderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e a ti também darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei teve antes, e ti será, e de ti nem será depois de ti. Amém? Semana retrasada, a gente tratou na salinha com as crianças sobre Salomão. E eu já estava lendo um pouco da história dele. E Salomão, ele foi rei com 20 anos. E ele reinou por 40 anos. Quando Salomão começou a reinar, ele era muito jovem. E um rei, todos nós sabemos que tem, materialmente falando, ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem poder perante ao povo, ele pode governar, ele pode mandar e desmandar em quem ele quiser. Porém, Salomão, ele foi sábio ao ponto de entender que ele poderia ser rei, ele poderia ser quem for, mas sem a sabedoria de Deus, Salomão ainda não seria nada. Salomão seria só mais um rei que passou por Israel. Salomão, ele não queria ser mais um rei, Salomão queria ser um rei diferente. Salomão, ao pedir a sabedoria de Deus, ele mostrou total dependência ao Senhor. Que nessa noite nós possamos ter essa dependência como Salomão teve. Virada de ano, né? 2021, todos nós temos vários projetos, objetivos, e muitos nós começamos o ano pedindo muita coisa ao Senhor. Mas que nessa noite, noite de ceia, que você venha pedir um coração puro e, acima de tudo, sabedoria do Senhor. Porque você pode sim ter carro, ter casa, ter um casamento, ter bens, ter dinheiro, mas se você não tiver sabedoria, de nada vai. Como está escrito aqui no final, 12 fala: sabedoria e conhecimento te são dados, e a ti também darei riqueza, bem e honra, como nenhum rei teve e nem depois de ti terá. Salomão, todos nós aqui sabemos, foi um rei muito sábio, com um reino muito rico, e o mesmo Deus que falou isso para Salomão está nos falando hoje. Eu entendi lá na minha casa, quando eu estava preparando essa abertura, Deus falou comigo: Carolina, tudo isso que você me pedindo, eu vou te dar, mas antes, peça sabedoria. Então, que nessa noite você venha colocar a mão no seu coração, abaixo da sua cabeça, feche seus olhos, e que você possa pedir do alto sabedoria, porque a Bíblia fala que se você pedir, você receberá. Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Pai, obrigada, Senhor, por este culto. Pai, obrigado por este culto de ceia. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria. Pai, sabedoria para falar, sabedoria para ver, sabedoria para pensar. E acima de tudo, meu Pai, sabedoria para falar. Ah, Deus, que o Senhor coloque em nossos corações um coração puro e reto como o de Salomão. Senhor, que nós não venhamos, Pai, desistir da tua presença. Senhor, eu coloco este culto, o louvor, a palavra nas tuas mãos. Fale conosco em nome de Jesus. As crianças de 3 a 11 anos já podem subir para a salinha, por favor.
presença, eis aqui, em tua presença, derrama a tua Shekinah. Eis aqui, Senhor, eis aqui, em tua presença, eis aqui, em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua, eis aqui, eis aqui, em tua presença, eis aqui, em tua presença, derrama a tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito, derrama a Shekinah. Da plenitude do teu Espírito, derrama a Shekinah. Derrama a tua glória, derrama a tua glória sobre nós, Jesus. Derrama a tua eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama, peça mais, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua, venha sobre nós, Jesus, venha sobre nós, venha sobre nós. Eis aqui em tua presença, eis aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis aqui em tua presença, eis aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Você pode fechar os seus olhos nessa noite, colocar a mão no seu coração. A palavra da 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. O noivo chegou, 5 estavam preparadas, com as suas lamparinas acesas, cheias de azeite, e as outras não.
Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Como está a sua lamparina diante do Senhor, meu irmão? Apresente a sua lamparina para Ele nessa noite. E mesmo que a sua lamparina esteja apagada, acenda a sua lamparina, porque o noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Ofereça sua lamparina para Ele. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Só estou esperando, Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater, Jesus. Pode levantar suas mãos, Senhor. Se envolva nessa atmosfera da adoração. Se envolva nessa atmosfera. Nós aqui, nós
queria que você cantasse como se o noivo estivesse na sua frente agora. Como se ele estivesse soltando agora, com todo o seu coração. Cante com o seu coração essa letra, não apenas por notas. Cante. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te tem algum lugar aí? Não, né? Ok. Nós gostaríamos de saber quem está aqui conosco para cultuar a Deus pela primeira vez, são nossos visitantes pela segunda vez, que acenasse assim com a mão para que nós possamos conhecer. Lá atrás, 2 pessoas, amém? Amém. Ok. Jesus nos abençoe, viu? Fica à vontade, você está na casa do Pai. Para nós é um prazer enorme ter vocês conosco aqui. Isso nos enche de alegria, saber que vocês vieram aqui hoje à noite para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Isso é muito bom. Deus agrada disso e nós estamos com nossos corações muito alegres por vocês. Mas o que nós vamos fazer aqui agora diz respeito aos membros da Igreja Batista Connect. Então, você que é visitante, sinta-se à vontade, não se sinta constrangido por nada aqui. Nós vamos falar sobre dinheiro, então fique à vontade, ok? Malaquias capítulo 10, capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrir janela dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Pois bem, amados, olha só, dízimo também faz parte da liturgia do culto. Nós temos aqui a primeira palavra, né? A primeira leitura da palavra. A irmã falou aqui muito bem, leu o texto, falou pouca coisa sobre o texto. Fizemos a oração, cantamos esses louvores maravilhosos. E o dízimo e as ofertas também faz parte dessa liturgia. E Deus exigia isso aqui do povo dele, exige isso do povo dele, exige de nós. Isso aqui é um mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pô, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com esse trazer esse dinheiro, como que ele vai ser usado, mas logo depois tem uma promessa aqui maravilhosa. A gente na escola bíblica lá, a gente tem falado com os irmãos o seguinte assim: porque quando fala assim, tomar posse de certas bênçãos, porque quando é bênção de verdade mesmo, que está fundamentada na palavra de Deus, a gente te bobeia, sabe? A gente dá aquela balanceada assim, acha que não é pra gente, acha que é só aquele negócio assim, você vai ser próspero. Olha aqui, no finalzinho, a parte B do texto, olha o que ele diz: provai-me nisso. É Deus que está falando. Traz o dízimo e faça a prova de mim. É dele, é ele que está falando. Note bem: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por que é que nós somos tão pobres em muitas coisas que se referem às obras de Deus, às coisas de Deus? É porque nós estamos sendo falhos em alguma coisa, não é mesmo? A promessa está aqui, você viu? Tem um mandamento na frente e logo depois tem a promessa: eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção sobre vocês, que vocês não vão conseguir guardá-las. Irmãos, isso é para nós.
Como o povo gosta de falar, então tomar posse disso. Tomar posse disso. Irmão Augusto, o meu salário é pouco. Traz um pouco, meu prezado. Aqui não é quantidade, não. Deus está vendo, é sua fidelidade, é outra coisa. Não é quantidade, é fidelidade. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Esse é o texto da palavra de Deus. Vamos de pé, vamos orar a Deus. Você que tem seu dízimo, sua oferta, trouxe nessa noite. Ora, pede a Deus para que eu continue te abençoando, dando saúde para você continuar trabalhando, te abençoar no serviço. Aqueles que estão desempregados, ore também para que Deus abra a porta do emprego. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo, ó Pai. Lemos aqui a tua palavra, Senhor, e tem aqui uma promessa maravilhosa para nós, ó Pai. Então, ó Deus eterno, abre as janelas dos céus, derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos ser prósperos, ó Deus, em tudo, ó Pai. Possamos ter saúde primeiro para trabalhar, para ganharmos o nosso pão de cada dia, Senhor, e sermos, Deus, prósperos em tudo, ó Pai eterno. Na nossa vida espiritual também, que nós possamos crescer em graça e conhecimento de Ti. Ó Pai, aqueles irmãos que estão desempregados, Senhor, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus, abra a porta para os Teus filhos, Senhor. Tu conheces suas necessidades, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Amém. Vamos? Amém. Amém. Mateus capítulo 19. A partir do versículo 16. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Não precisa projetar aqui não. Vou deixar cada um ler na sua própria versão. Está escrito assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo culto de ceia eu gosto de trazer uma palavra, um conteúdo um pouco mais doutrinado, uma forma de alinhar, de ajustar a igreja como um corpo local. E querendo fazer isso, nós nos encontramos diante de um texto muito conhecido entre nós, mas este texto aqui, ele é muito pouco levado a sério. A história do jovem rico nos traz um alerta muito grande. A história do jovem rico nos apresenta Jesus, nos deixando claro como que Ele quer que nós vivamos diante dEle. E como é que Jesus quer que a gente viva
viva diante dele. Jesus quer que a gente viva sob uma perspectiva de renúncia. Renúncia significa abrir mão de algo aparentemente vantajoso. Renúncia significa abster-se de algo que nos afasta de algum propósito dentro da vontade de Deus. Então eu já quero afirmar que não tem como andar com Jesus sem renúncia. E eu já sabia que ninguém iria dizer glória a Deus. Uma vida sem renúncia faz de você um fã do Evangelho. Uma vida sem renúncia faz de você um simpatizante do Evangelho, um adepto ao Evangelho, e nunca um discípulo de Cristo. Vocês lembram do rei Herodes? Que, a pedido de uma mulher, ele cortou a cabeça de João Batista. Mas o que pesa nessa história, nesse episódio, é que a Bíblia diz que Herodes gostava da pregação de João Batista. Herodes era simpatizante da mensagem vinda da boca de João Batista. Herodes gostava de assistir algumas lives de João Batista, e até a praça ouvir alguma pregação de João Batista. Ele gostava de João Batista, até que João Batista, em nome do Evangelho, confronta o pecado de Herodes. Às vezes nós somos assim. O simpatizante, ele gosta do Evangelho pregado, das músicas evangélicas. O que ele não gosta é de ser convidado a ter uma vida de renúncia. Herodes era simpatizante, mas não era um discípulo. Aprenda uma coisa: um discípulo verdadeiro de Jesus, mesmo quando errado, ele não consegue resistir à verdade. Perceba uma coisa no discípulo, em um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo, quando peca, ele é ruim de argumento, ele não consegue se justificar, ele se rende à verdade que ele conhece. O discípulo, ele vive uma vida de renúncia em relação aos seus pecados. Renúncia é um princípio inegociável da fé cristã. Não tem como andar com Jesus verdadeiramente sem estarmos dispostos a deixarmos algumas coisas para trás. Porque a salvação, ela não nos custa nada, mas andar com Jesus vai nos custar tudo. Não dá para avançar com Jesus enquanto ainda apegado em alguns pecados de estimação, apegados ainda em alguns níveis de mazelas da nossa parte. Não tem como andar com Jesus verdadeiramente sem nos dispormos a renunciar a pecados por amor e em nome dele. Não dá para andar com Jesus de forma leve e suave sem abandonarmos aquilo que, segundo a visão dele, nos impede de o seguirmos pelo chão firme do Evangelho. Deixa eu te lembrar uma coisa: não existe caminhada cristã sem cruz. Não existe caminhada cristã sem renúncia. Não existe caminhada cristã sem perda. E eu sei que boa parte aqui não gostou do que eu falei, porque no contexto da igreja evangélica no Brasil, essa palavra perda, ela não é bem vista por nós. Crente não gosta dessa palavra. Mas eu repito, não existe caminhada cristã sem perda. Não existe caminhada cristã enquanto se esconde pecados debaixo do tapete. Não existe caminhada cristã
classificando pecados como se alguns pecados fossem grandes demais e outros pequenos demais. Não existe caminhada cristã verdadeira sem ficarmos no prejuízo de alguma forma. Infelizmente, quanto mais tempo vai passando, menos necessário a gente vê necessidade em abandonarmos pecados com o interesse de agradarmos o Senhor. Perceba uma coisa, Jesus ele nunca baixou o padrão em relação aos que se propunham andar com Ele. O povo chega e diz assim: Jesus, nós queremos andar com o Senhor. Ok. Vocês querem vir após mim? Queremos. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Em outro episódio, alguém queria segui-lo. Porém, essa pessoa precisava sepultar os seus pais. Aí Jesus diz para essa pessoa: deixe os mortos sepultar os seus mortos e venha você e me siga. Lucas 9,60. Então Jesus não baixou o padrão para se andar com ele. Jesus nunca negociou seus princípios, mas em contrapartida, a gente sempre procura uma forma de assistir essas atitudes de Jesus como palavras duras demais para se viver hoje em dia. Por exemplo, nós teremos um encontro com Deus no início de fevereiro. Imagine que horas antes do encontro com Deus acontecer, um jovem aqui na igreja pede os seus pais. Ele fala: pastor, não poderei mais ir trabalhar no encontro, preciso enterrar os meus pais. Eu falo para ele assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos, vá para o encontro servir. O que aconteceria? Balanço geral na Conexo Solimões. E 98% de vocês ainda ficariam contra mim. Sabe por quê? Isso é radical demais. Nós não concordamos mais com o que é radical. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de João Batista? Que Herodes, ele temia João Batista. Sabe o que é temer João Batista? Não é que ele tinha medo que João Batista pudesse de alguma forma o agredir, o matar. Ele temia a conduta santa de João Batista. A vida em santidade de João Batista o incomodava. Vou dar um exemplo. Você é o tipo de pessoa, você é o tipo de crente que quando alguém vai contar uma fofoca para você, ele lembra diante de quem que ele está e ele começa a gaguejar, voltar atrás, se contorcer. Por que ele ficou assim perto de você? Porque enquanto ele ensaiava uma fofoca, ele lembrou que você era em Deus. Aleluia. E isso o constrangeu. Você é homem, você trabalha em uma determinada empresa, não sei quanto já teve essa experiência, os homens estão ali, falando besteiras, de repente mostrando um celular, uma pornografia, algo do tipo. Aí você é crente, discípulo de Cristo, eles sabem disso. Quando você chega, o pessoal esconde o celular. Você não é patrão deles, você não é polícia, você não é nada. É porque eles esconderam o celular, porque eles cutucaram um ao outro, porque eles deram o sinal que você estava chegando. Porque respeita tanto a sua conduta como o nome de Deus, que eles conseguem temer você. Esse era João Batista. Um discípulo verdadeiro de Cristo. Outro dia eu disse aqui, vou repetir, eu sou de uma época que a gente admirava a radicalidade de um pastor. Hoje não, hoje é o contrário, a gente admira os pastores de hoje, porque eles estão no terceiro casamento igual eu estou, porque ele enche a cara igual eu também encho, porque ele tem amante como eu também tenho. Meu pastor é legal, ele é pecador miserável igual eu.
a gente não honra mais quem é radical na palavra, quem é discípulo verdadeiro de Cristo. Nós não concordamos com essa radicalidade toda porque nós não obedecemos a Bíblia, que pede para que antes de sermos discípulos deveríamos consultar o preço do prejuízo, o preço que deveríamos pagar. Lucas 14, 28 fala que qual é o homem que ao querer construir uma torre não se assenta primeiro e calcula se vai ter condições de construí-la, para que não conseguindo a construir não passe vergonha. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Primeiro, ele está querendo falar de discipulado, está querendo explicar o seguinte: você quer andar com Jesus? Seja inteligente, se assente primeiro, calcule o preço que você vai ter que pagar. Sabe por quê? Para andar com Jesus tem um preço. Algo que eu tenho pensado muito é que Jesus não veio salvar você do diabo, Jesus veio salvar você de Deus. A Bíblia diz que nós somos rebeldes. A Bíblia diz que a nossa natureza é pura rebelião. E que por causa dessa rebelião estaríamos sujeitos a experimentarmos a ira de Deus. Então Jesus veio nos livrar da ira de Deus. Aí você me diz: pastor, tem alguma coisa de errado? A Bíblia diz em João 3,17 que Deus não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo. É verdade, porque Deus é amor, né, gente? E como pode um Deus de amor irá contra a sua criatura? Estranho, não é? Mas a pergunta a se fazer não é como pode um Deus de amor irá contra a sua criatura, mas se perguntar: como pode eu chegar a um nível tão pecaminoso, a um nível tão desagradável a Deus, que um Deus de amor irá-se contra mim? Essa é a pergunta. Como eu consegui irar um Deus de amor? Porque no mesmo capítulo 3 de João, porém, no verso 35 e 36, está escrito: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, também no livro de Salmos, capítulo 2, 11, 12, está escrito um versículo escatológico: beije o filho, para não despertar a ira do pai. Sabe o que o salmista está dizendo? Agrade Jesus, honre Jesus, para que ao contrário não faça com que Deus se ire contra você. Jesus é cordeiro e leão, e se você conseguir fazer o cordeiro virar leão, pode ter certeza que você mereceu. Mas essas coisas não são bem digeridas por essa igreja que nós fazemos parte, porque na verdade nós queremos seguir a pessoa de Jesus até que, e não mesmo que. Queridos, olha só como nós somos fofos, espertos, olha só como nós somos cheios de artimanhas. Nós adoramos lendo salmo. Vamos falar um salmo aqui junto? Salmo 23, 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor. Olha que delícia. A gente ama isso. E tem que amar mesmo. Nós amamos provérbios, as promessas contidas na Bíblia, mas em contrapartida a maioria de nós ama ler Levítico. Odeia ler Levítico. Odeia ler Malaquias. Odeia ler Apocalipse. A gente gosta do docinho. Perceba uma coisa: quem é só um simpatizante do Evangelho, adepto à religião evangélica, ele recorta das Escrituras aquilo que lhe é interessante. O seguidor casual, ele não aceita o peso da palavra de Deus. Agora o discípulo, o seguidor de Cristo, o verdadeiro seguidor, ele é vulnerável ao que Jesus diz. Chega para um discípulo de Cristo, um crente de verdade, e prove para ele que biblicamente ele está errado,
ele vai calar a boca na hora. Agora diga para o seguidor casual, ele não aceita. Ele se rebela, ele revida. O seguidor casual, o simpatizante do Evangelho, ele quer que o eterno se adapte ao temporal. O simpatizante, o convencido e não convertido, ele reconhece parte da verdade, mas ele não quer vivê-la. Você sabia que um crente medíocre, na linguagem dos jovens, um crente lero-lero, sabia que esse tipo de crente crê? Ele crê, mas ele não assume que crê. Eu tenho que ficar tão chateado com essas coisas que às vezes a minha vontade nos apelos não é perguntar quem quer aceitar Jesus. Eu estou querendo agora perguntar quem quer assumir Jesus. O seguidor casual aceita, o discípulo assume. Perceba uma coisa em um crente verdadeiro. Um crente verdadeiro, ele é resolvido. Um crente verdadeiro, ele não precisa de artifício, ele não precisa de mistério. Já viu gente que depende de um lugar que tem uma profecia, de um lugar que dá voltinha? Ele precisa de um auê, sabe? Já viu um crente assim? Isso é crente não resolvido. O crente resolvido, ele sabe que a vida dele é o seguinte: eu acordo, leio a Bíblia, oro, jejuo, dou um testemunho, discipulo pessoas, batizo pessoas, frequento a comunhão dos santos. Ele é resolvido, ele não precisa de outras coisas. Quando você confronta, ele entende que o confronto é por amor, ele entende que ele tem que crescer mais. O crente verdadeiro, o discípulo de Jesus, o autêntico discípulo, ele é resolvido. Infelizmente a gente se tornou uma igreja no Brasil que avaliamos o nível de renúncia que devemos ter, e dependendo da renúncia pedida, nós teologizamos nossas justificativas e ficamos por isso mesmo. Falei que à tarde, alguém chegou para mim e falou: pastor, o que você acha de crente beber bebida alcoólica? Eu perguntei para ele: qual bebida você quer beber? Não vem. Você não está me perguntando porque você está interessado em fazer o certo, é porque você já bebe e está procurando alguém que consiga teologizar o que você já faz. Só que aqui deu ruim para você. A gente olha para o quanto devemos renunciar e essa responsabilidade não nos preocupa mais. E não se importar com quanto devemos aprender a renunciar só vai nos fazendo ficar mais frios, mais religiosos, mais apáticos em relação à nossa vida com Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías, querido, que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Só que sabe o que está acontecendo hoje em dia? Falar de pecado virou pecado. Sabe o que me dói mais ainda? Quem fala contra o pecado hoje é chamado de religioso. Você falou de pecado, mente religiosa. O pastor está atrasado no tempo. Mas eu quero te dizer, se tal pecado eu não renuncio, por aí se explica o porquê boa parte dos cristãos hoje em dia se encontram sem vida, sem sal, sem luz, sem vigor, sem esperança, sem testemunho, sem Jesus. Por quê? Porque estão presos em suas mazelas e pecados, sem a preocupação de estar deixando seus pecados para trás. Estamos vivendo muitas vezes em pecado, sem a preocupação de renunciar.
E lendo o texto que lemos no início, fica bem claro que o que importa para Jesus de fato não são nossos discursos de amor referentes a Ele, mas sim quanto desse discurso estamos dispostos a colocar em prática através da prática de nossas renúncias. Eu tenho dito que crente não mente falando, mas mente cantando. Querido, a gente mente demais cantando os louvores que nós cantamos. É muito amor, não é? É muita paixão, é muita entrega, é muita mentira. Às vezes a gente acha que Jesus fica tão impressionado com as nossas canções aqui no culto, ele fica tão impressionado com a performance dos músicos, da performance das ministras de dança da nossa igreja, da nossa forma de acompanhar o louvor, que tudo isso até o faz esquecer dos pecados que praticamos durante a semana. E não, querido, nada do que fazemos a nível de performance aqui no culto irá substituir a prática de renúncia que Jesus merece como expressão de quem quer segui-lo de verdade. Jesus não se ilude com a aparência, Jesus não se ilude com a nossa maquiagem, Jesus não se ilude com estereótipos, Jesus não se relaciona com a nossa imagem, Jesus não se relaciona com nossos talentos, Jesus se relaciona com a realidade de quem nós de fato somos. Neste jovem aqui do texto, nós percebemos no discurso dele muita aparência, mas pouca realidade. Não sei quantos de vocês já leram esse episódio do jovem rico, mas a apresentação dele aqui é muito bela. Você percebe que o jovem rico é o tipo de genro que toda mãe gostaria de ter. Ele é muito fofo, leia. Ele é o tipo de filho que todo pai gostaria de ter. O jovem rico é o tipo de ovelha que todo pastor gostaria de pastorear, aparentemente falando. A apresentação do jovem rico expressa boa imagem, mas a despeito da imagem bem apresentada, Jesus não enxerga no jovem rico realidade. Não adianta ter aparência diante de Jesus sem realidade. E foi isso que aconteceu aqui. O jovem rico olha para Jesus e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus diz: por que me chama de bom, se não há ninguém bom a não ser Deus? Jesus, na verdade, está tirando da mente daquele moço a presunção de se achar bom o suficiente para se andar com Deus. E o jovem rico diz mais: Jesus, eu estou tranquilo para te seguir. Se a ordem para te seguir é obedecer os mandamentos, eu estou tranquilo, eu estou favorável, eu não roubo, eu não adultero, eu obedeço, honro pai e mãe. Aí Jesus diz para ele assim: mas uma coisa te falta. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não quero tratar com o quanto você já foi liberto, eu quero tratar com o quanto ainda te falta se libertar. Então a mensagem de hoje à noite está relacionada ao quanto você, minha querida ovelha principalmente, está precisando mudar. É nesse ponto que Jesus quer mexer em nós essa noite. Muitos de nós não crescem mais do que têm crescido, não se libertam mais do que já se libertou, porque falta entendimento e informações sobre tal importância. Eu tenho percebido nós, igreja brasileira, crescendo, mas às vezes não se desenvolvendo. A igreja brasileira, por causa do seu crescimento numérico apenas, se tornou um corpo grande, mas com a mente espiritual infantil. Porque quem não gosta de abrir mão das coisas, mesmo que aquilo seja prejudicial para ela, é criança. Então, para andar com Jesus é necessário abrirmos mão de coisas que não agradam.
E se você não estiver preparado, disposto a abrir mão de coisas que ainda te falta se libertar, a sua vida com Jesus sempre vai se encontrar nesse mesmo nível que talvez você se encontre hoje. E sem renunciar a pecados que ainda te falta renunciar, não dá para andar com Jesus no nível que Ele espera. Porque ninguém aqui está disposto a se relacionar com alguém que essa pessoa não esteja disposta a ser comprometida com você. Jesus reprova esse sujeito em uma situação melhor que a nossa. O jovem rico aqui, ele está em uma situação menos complicada do que a nossa, e Jesus o reprova. Por quê? Porque o jovem rico, apenas uma coisa o faltava renunciar. Agora imagine nós, imagine você, imagine eu particularmente tenho coisas na minha vida para melhorar, consertar, ficarem resolvidas. Se o jovem rico, faltando apenas uma coisa, o deixou em mais lençóis, o desqualificou, imagina a gente. Porque a gente acha que os nossos acertos, eles compensarão os nossos erros. Nós estamos assim. O sujeito toda semana leva comida para os pobres. Ele compra comida com seu próprio dinheiro e leva comida para os pobres. Aí ele acha que fazer o bem para um morador de rua lhe dará agora o direito de trair sua esposa. Glória a Deus pela sua generosidade com os pobres, mas ainda te falta uma coisa: deixar de ser safado. Sempre nos falta alguma coisa. Se em um dia de calor intenso eu te oferecer esse copo com água gelada, você aceita? Quem aceita? E se eu pingar uma gota de esgoto, você ainda aceita? É só uma gota de esgoto, o copo está cheio. Você ainda aceita? Não. Mas a gente quer que Deus aceite a gente mesmo com um pinguinho de esgoto. A gente ainda quer que Deus aceite a gente mesmo com pecadinhos pequenos. Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer inteiro para assim o seguir e glorificar o seu santo nome. E é muito bom explicar para vocês que Jesus não está contra o jovem ser rico. Amém, querido? Quando Jesus o pede para renunciar aos seus bens, Jesus não está com inveja dele ser rico. O negócio aqui é que Jesus percebeu que a riqueza do jovem rico iria prejudicar o relacionamento dele com o próprio Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: se existe algo no seu coração que vai competir comigo, se existe algo no seu coração que mexe mais com você do que minha presença, você não está pronto para andar comigo, ou seja, você precisa renunciar a isso. Você, jovem rico, é obediente em muitas coisas, eu reconheço, mas a despeito da sua obediência, ainda te faltam algumas coisas. Aí eu quero afirmar algo para você, querido: se existe qualquer coisa que macula o primeiro lugar de Jesus no seu coração, você ainda não está pronto para andar com ele. O segredo para andarmos diariamente com Jesus está relacionado ao que estamos dispostos a deixarmos para trás para assim andarmos com Ele. Eu dei esse exemplo de manhã à tarde e vou falar agora de novo. Quando eu era criança, a gente ia pegar miquinho, a gente pegava uma garrafa de refrigerante, aquelas garrafas do rei, amarrava um barbante, jogava um pouquinho lá dentro, o miquinho vinha, pegava um pouquinho, quando ele ia tirar, a mãozinha fechada não saía. Aí você pensa assim: ah, mas isso é fácil, era só abrir a mão, deixar um pouquinho e vazar. Mas mesmo vendo a gente chegando com o intuito de fazer algum tipo de maldade, ele preferia ser machucado
do que abrir mão do pouquinho. Quantos de nós está assistindo o diabo andando em sua direção para acabar com sua família, destruir sua saúde, tirar você da presença de Deus, mas porque você está iludido com um pouquinho, você não abre a mão? Coisas bobas, que é só abrir mão, que você escapa. Eu vim aqui essa noite te dizer: abra mão daquilo que te prende. Abra mão essa noite daquilo que está te separando de Deus, daquilo que coloca Deus em segundo lugar na sua vida. Tantas coisas insignificantes nos prendendo e a gente não solta. Às vezes é um amante, você tem sua esposa, você tem seus filhos. Você trabalhou tanto para construir sua família, para constituir sua família. Você vai deixar um amante destruir não só a sua família, a sua moral, mas principalmente a sua vida com Jesus. E Deus pode estar falando com alguém aqui essa noite. Talvez você não sente mais a presença de Deus, não ouve mais ao Senhor, sabe por quê? Você já é um homem crescido, mas se comportando como um adolescente viciado em pornografia. Você está se destruindo moralmente por causa de pornografia. Às vezes você é uma mulher que tem tudo para ser bem sucedida, ser respeitada, mas você não consegue abrir mão da fofoca. Você não consegue largar de falar mal das pessoas. Uma coisa tão boa é só largar a mão. Mas parece que você tem mais prazer na fofoca do que na presença de Deus, porque você não larga. Antes de Jesus aceitar o jovem, o seguindo, Jesus diz para ele: largue o que te prende. O que estava prendendo o jovem rico era a riqueza. Aí Jesus disse: se você largar a riqueza, você pode me seguir. Então a questão aqui não é que a riqueza seria pecado, a questão é que a riqueza iria atrapalhar o relacionamento daquele jovem com Jesus. Querido, namorar é pecado? Namorar é pecado? Não. Crente com não crente é. Mas namorar não é pecado. Mas se o namoro está afetando o seu relacionamento com Jesus, você precisa largar. Você precisa renunciar. Malhar aí na academia é pecado? É, gente? Mas se o que a academia vai produzir no seu corpo gerar vaidade ao ponto de afetar seu relacionamento com Jesus, você precisa largar. O que eu faço com a minha saúde? Vai correr na rua. Faz ginástica em casa. Mas largue aquilo que prejudica seu relacionamento com Jesus. Ter amigos não crentes é pecado? Não. Mas se eles afetam sua amizade com Jesus, você precisa deixar. Jesus, ele só vai pedir para você renunciar àquilo que prejudica seu relacionamento com ele. Até mesmo porque amor só pode ser provado de fato através de renúncias. Foi o que Paulo disse: o que me era ganho eu fiz perda por amor a quem? A Cristo. Querido, quando Paulo fala o que me era ganho, ele estava falando de prazeres carnais. Ele estava falando dos status que ele tinha. Ele, mas por amor a Cristo eu deixei de lado. Aí eu te pergunto, o que tem sido ganho a nível de prazer para você nesses dias? O que tem ilustrado o seu ego? O que tem te feito se achar o cara, a cara? Renuncie por amor a Cristo. Eu provo que eu amo o meu Jesus, renunciando pecados, para que o meu relacionamento com Ele não seja prejudicado. É isso que Jesus lhe pede para renunciar.
aquilo que prejudica o seu relacionamento com Ele, para que renunciando, você possa conseguir andar em comum acordo com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que é impossível andarem dois juntos, se não estiverem em comum acordo. Pensa comigo, eu estou em pecado, e Deus é santo. Se eu estou em pecado, e Deus é santo, nós não estamos em comum acordo, não tem como andar junto. Querer andar com Jesus em pecado é julgo desigual. Deus não toca. A Bíblia diz no episódio que Davi é ungido rei, que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz através do profeta Isaías que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Aí eu faço a seguinte pergunta: então como nós vamos conseguir andar com alguém que vê, pensa e anda diferente de nós? Renunciando pecados por amor a Deus. Só que a gente gosta de mudar a regra. A gente não quer andar com Deus, a gente quer que Deus ande com a gente. A gente quer Deus, mas a gente quer que Ele se encaixe no nosso perfil e não nós no perfil dele. Tem gente entre nós, como o jovem rico, que quer ser preservado, que quer ser preservado salvo. Só que Jesus, Ele não quer te preservar, Jesus quer te transformar. Tem gente que na vida cristã parece que entregou uma ficha para Deus preencher, Ele analisar e falar assim: não, eu acho que dá para a gente andar junto, você não é tão exigente como alguns falam por aí. Não, querido. Deus continua santo, Deus continua justo, Deus continua sentado no trono. Quem somos nós para Deus se render aos nossos caprichos e dizer: ah, isso aqui eu não vou cobrar, porque você é tão bonitinho? Deus não faz esse tipo de jogo. Quem andar com Jesus tem que ser de verdade. Precisamos aprender a abrirmos mão do que está nos prendendo nesses dias. Precisamos aprender a renunciar àquilo que não nos deixa ser um cristão melhor, mais autêntico, mais vivos e quentes no Senhor. Quem aqui quer crescer em Deus? Levanta sua mão. Eu quero crescer em Deus. Tem sua mão levantada. É impossível ser uma vida de renúncia. A palavra renúncia, ela nos lembra o ato de fugir de algo. E a palavra fugir, como expressão de renúncia, aparece algumas vezes na Bíblia, tendo como raiz a palavra grega felgo. Felgo significa voar e não correr. Olha que interessante. Eu descobri estudando essa mensagem. Na língua portuguesa, fugir significa correr. Renunciar é fugir e fugir significa correr. Porém, na Bíblia, a raiz da palavra fugir significa voar. A Bíblia está dizendo que, referente às nossas tentações, que nós não devemos correr do pecado, mas voar. O que isso quer dizer? Que eu preciso parar de tratar minhas fraquezas como algo que eu bato de frente, mas como algo que eu trato de cima. Eu não posso perder minha comunhão por causa de um site pornográfico no meu celular. Eu tenho que olhar para isso e entender que o que está dentro de mim é maior daquilo que está aqui dentro. Você tem que entender, homem, lá no seu trabalho, que uma mulher está te assediando. Você entender que o que está dentro de você, por você ser cristão, é muito maior do que o poder de sedução dessa mulher. Você precisa renunciar. Tratar a tentação por cima, de cima. Nós caímos em alguns pecados porque nós já os encaramos sabendo que não vamos suportar. As suas tentações, elas são menores do que você. Sabe por que são? Eu provo na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não permitiria tentações que nós não teríamos condições de suportá-las. Toda tentação é menor do que você. Não conclua
de ter coragem para encarar pagando para ver, mas com o intuito de ter coragem de encarar fugindo. Olha que interessante, a Bíblia diz assim que crente não pode fugir do diabo. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você é crente, não tenha medo do cão. Manifestou demônio no seu vizinho, pule o muro, coloque a mão na cabeça, repreende e vai embora. Pastor, mas eu tive experiência ruim, ficou um tempão expulsando, porque demônios são rebeldes. Eles são rebeldes. Então não é que você está conseguindo expulsar, é que eles vão fazer pirraça o quanto eles conseguirem, mas usando o nome de Jesus, ele vai embora. Então não fuja do diabo. Você é crente, pastor, tem um demônio aqui, expulsa você, o pastor está dormindo. Não tenha medo do diabo. Ah, pastor, eu vi vulto, crente que manda ungir a casa, eu vi um vulto aqui, manda o vulto embora. Então o crente não tem que ter medo do diabo. A Bíblia pede para o crente não ter medo do diabo. Ah, mas a oração do pastor é mais forte. O mesmo preço que foi pago por você foi pago por mim. Não tem esse negócio do pastor ter mais unção. Não existe. A unção é a mesma, a graça é a mesma. Quem expulsa demônio é o homem, é o nome de Jesus. Coloca a mão embora. Tá? Não tem ungidinho, ungidão, não tem isso. A mesma autoridade que está aqui em usar o nome de Jesus para expulsar o demônio, está em você que acredita em Jesus. Então não tem que ter medo. Estão entendendo? A Bíblia pede para não fugir do diabo, mas a Bíblia pede para a gente fugir da aparência do mal. O diabo quebra a cara dele. A tentação, fuja dela. Porque só crente corajoso vai conseguir fugir da tentação. Que a gente possa fugir da aparência do mal. Nessa noite de ceia, renuncie este pecado que te prende. Neste novo ano, renuncie seus pecados, não ceda às tentações, não ceda às suas fraquezas, renuncie suas mazelas. Quer andar com Jesus? Quem quer andar com Jesus? Tem que ser direito. Eu sei que se eu estivesse falando uma palavra aqui de vitória, 2021 você vai arrebentar a boca do malandro, você vai prosperar. Eu sei que você estava aplaudindo, levantando a mão, rodopiando no meio da igreja. Eu sei. Mas eu carrego uma palavra de escudo no meu coração. Que o pregador tem que ter uma palavra que ou as pessoas ouvindo vão odiar o seu próprio pecado ou vão odiar o pregador. De duas, uma aqui na igreja. Ou vocês vão odiar o pecado de vocês, ou vocês vão me odiar. Mas eu não vou negociar a palavra. Eu não vou negociar essa palavra. Eu não vou negociar essa palavra. Centenas de homens morreram. Alguns foram queimados, outros perderam as suas cabeças, para que a Bíblia chegasse traduzida para a nossa nação. Vocês sabiam disso? Que muito sangue foi derramado para você ter uma Bíblia na sua casa? Essa Bíblia que você só lembra dela quando você vem para o culto? Nós não vamos negociar essa palavra. Enquanto eu tiver fôlego, saúde, vida, pastoreando essa igreja, eu não vou negociar a verdade da palavra. Então que você possa sair daqui hoje à noite mais crente, entendendo que evangelho não é brincadeira. Pastor, você está dando na gente uma dura, um sermão. Quem ama corrige. Eu amo as minhas ovelhas. E o pastor, quando ele ama a sua ovelha, o maior presente que a ovelha pode dar para o pastor não é chegar aqui e me dar uma casa própria, me dar um carro novo. O maior presente que uma ovelha pode dar para o seu pastor é se apresentar saudável. Um pastor chora quando olha para o aprisco e vê ovelhas doentes, ovelhas se perdendo.
E eu não quero que isso aconteça aqui. A igreja de pé, por favor. Coloque sua vida diante do Senhor. Quando você adora, você vai receber os elementos da ceia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo, 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 santo. Eu sou o poderoso e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Levante suas mãos, diga isso ao Senhor. Se declara a Ele nessa noite. Abra seu coração a Ele.
sobre si a pior morte, que foi morte de cruz, uma entrega radical. Mas ao nome de Jesus foi dado um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é o Senhor. Por isso nós não cansamos de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Ele tem um povo santo, uma igreja santa, santo, Tu és santo, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é puro de vida, misteriosa, água viva.
Amanhã, nossa escola bíblica, às 19h30, às 20 horas estaremos aqui também para a nossa capacitação ministerial. O pastor Itamar estará conosco, amém? Próximo sábado nós teremos o Dia da Visão, às 18 horas. Vai ser uma dobradinha que pode mudar a sua vida, porque às 18 horas Dia da Visão, às 20 horas o culto da juventude. Uma oportunidade de você estar no Dia da Visão e estar recebendo de Deus aqui no culto da juventude. Teremos também em fevereiro nosso encontro com Deus. As vagas são limitadas, você precisa fazer sua inscrição. E amanhã nós iremos soltar também as inscrições para o curso de maturidade cristã. Fiquem atentos aos grupos de WhatsApp. Já comece desde cedo a perguntar ao seu líder: cadê o link? Como eu faço a inscrição? Você precisa procurar o seu líder, para o seu líder fazer a sua inscrição para o curso de maturidade. Amém? Glória a Deus. Feliz pela conversa que Deus teve com a gente hoje. Amém. Então levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por este culto maravilhoso, por o Senhor amar a sua igreja tanto, Pai, que o Senhor nos deu essa palavra. Nós te agradecemos por isso, agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor